irmãos? Amém. Graça e paz a todos. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto Café com Deus. Vamos iniciar o nosso culto com a nossa primeira oração do dia. Amém? Senhor Deus e Pai, entramos em Tua presença, Senhor, para pedir, Pai, que o Senhor faça-se presente neste lugar conosco, meu Pai. Guia-nos, meu Pai, nesse estudo da Tua palavra, Senhor. E mostra-nos, meu Pai, o caminho que o Senhor quer que nós percorremos, Pai. De acordo com a Tua vontade, Senhor. Alcança, meu Pai, o coração de cada um aqui presentes, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Entra com a Tua providência na vida, meu Pai. De todos aqueles que estão aqui, meu Pai. E de todos aqueles que não puderam estar aqui nesse dia, meu Pai. Alcança também, meu Pai, todos aqueles que vão assistir este vídeo posteriormente, Senhor. Alcança o coração de todos eles, meu Pai, e entra com a Tua providência, Senhor. Nós não sabemos o que cada um aqui precisa, mas o Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. O Senhor conhece o íntimo de cada um, meu Pai. Então entra com a Tua providência, meu Pai, naquilo que cada um aqui precisa, meu Pai. Não aquilo que nós queremos, Senhor, pois nosso coração é enganoso. Mas entra com a Tua providência, meu Pai, naquilo que cada um de nós precisamos, meu Pai, para ficar na Tua presença, Senhor. E no dia do juízo final, meu Pai, poder ir morar contigo na glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor. Desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Meu Deus. Bom, como o Fabiano disse, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro café. E nós clamamos pela presença de Deus aqui. Vamos aprender um pouquinho mais com o Senhor, né? Nós não sabemos tudo, mas vamos aprender cada um com os outros aqui, né? E com a palavra do nosso Pai, que é perfeita, é a verdade e é tudo que nós precisamos. Amém? Nós vamos iniciar aqui também com um louvor, para nós, primeiramente, adorarmos a Deus, né? E depois nós vamos ouvir a palavra e vamos tirar a dúvida dos irmãos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Que a Tua presença seja real entre nós. Que nós possamos, Jesus querido, te sentir esta manhã. Que nós possamos abrir o nosso coração para o Senhor. Que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Que a nossa adoração chegue ao Senhor como um cheiro suave, Pai. E que a glória do Senhor seja atraída nesta casa, seja atraída a cada um de nós aqui, Jesus. Receba a nossa adoração, meu Pai. Tudo já está... Perdão. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os fins já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio
e o poder. Amém, amém. Oh, 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 só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. A tua presença é o melhor lugar para estar, Jesus. Não existe outro lugar melhor senão a ti, a tua casa, a tua presença, meu Deus. Aleluia. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Vamos declarar isso mais uma vez ao Senhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Não existe lugar melhor, Jesus. Que nós possamos ficar em tua presença, Senhor, todos os dias da nossa vida. Que nós possamos te buscar, Senhor, com toda a força do nosso ser, todos os dias.
não apenas um dia na semana, mas todos os dias da nossa vida. Que o Senhor seja, Senhor, tudo que nós precisamos, que o Senhor seja a nossa prioridade, que a Tua palavra seja a nossa prioridade, meu Deus. Te conhecer seja a nossa prioridade, e que nós possamos estar com o Senhor, que nós possamos buscar a Tua presença e estar em Teus atos todos os dias, conhecendo-te cada vez mais, nos aprofundando em quem Tu és. Realmente, Jesus querido, sendo exemplo, Jesus querido, também nessa terra como o Senhor foi, que nós possamos seguir os Teus passos, que nós possamos ser como Tu, Jesus, porque não existe outro exemplo melhor nessa terra senão o Senhor, que nós possamos Te buscar, Te conhecer, Te entender e Te obedecer todos os dias, meu Pai. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Tu és bendito, Tu és digno. Oh, obrigada, Jesus, por estar aqui, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você que trouxe a palavra de Deus, pegue na sua mão. Nós vamos começar hoje falando sobre a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto a gente estava preparando, né? Como seria esse café? Qual seria a palavra que nós estudaríamos nesta manhã? E em oração o Senhor falou comigo que existem muitas dúvidas a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Sobre a Trindade. E eu fui estudar um pouquinho para poder passar aqui para os irmãos, né? Vou passar aqui primeiro a relação daquilo que eu trouxe e depois a gente vai tirar a dúvida de quem tiver. E se eu não souber, creio que cada um de nós aqui vai poder compartilhar. Amém? Amém. Então vamos lá. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, a existência de 3 pessoas que possuem a mesma essência é muito evidente nos textos bíblicos. Desde o início de todas as coisas, conforme está registrado no livro de Gênesis, é comum encontrar a presença de 3 pessoas agindo em concordância. Quando Deus disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco, isso está em Gênesis 1, 26, o texto aponta para a presença coletiva nas expressões vamos fazer e que serão como nós. A palavra de Deus é muito clara quando aponta que Deus Pai é aquele que cria, o Filho é aquele que salva e o Espírito Santo é aquele que preserva. O Pai proclamou as palavras criadoras. Abra para mim alguém em Salmos 33, 9. Outra pessoa abre em João 1, 3. E outro abre em Tito 1, 2. E outro em João 14, 26. Amém? Salmos 33, 9. João 1, 3. Tito 1, 2 e João 14, 26. Tá, nós vamos ler primeiro os Salmos, tá? Para fazer a sequência aqui. Alguém abriu? Alguém abriu Salmos? 33, 9. Abriu Salmos? Aí eles abriu Salmos, o Fabiano abriu João. Então, o Pai proclamou as palavras criadoras. Salmos 33, 9. Pode ler. Pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Amém. E o Filho as executou. João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O Pai planejou a redenção. Tito 1, 2. Que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus finalmente nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. Aleluia. E o Filho as realizou. João, esqueci de falar isso, né? João 17, 4. Desculpa, gente, eu esqueci de falar para o Leite. E depois João 14, 26. João 17, 4. João 14, 26. Isso. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para Deus. Amém.
João 14, 14, 26. Tá? É. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e o Ensinador. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Então, essa é a introdução sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus Pai é aquele que cria, o Filho é o que salva e o Espírito Santo é o que preserva. Então, vamos lá. Quem é Deus Pai? O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna. Jesus Cristo é a manifestação desse amor, o Espírito Santo, a presença ativa e transformadora. Deus é o supremo ser, é eterno. Nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Salmo 92. Alguém abre para mim Salmo 92? Pois ele existe por si mesmo. Então, Deus é supremo, eterno, não teve começo, nem princípio e nunca terá fim. Aleluia. Isso. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém. Glória a Deus. Então, ele é eterno, né? Não foi criado por ninguém, né? Criou todas as coisas, mas ele vive eternamente. Amém? Amém. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26 diz essa palavra. Ele é o Deus criador do céu e da terra, e de tudo que neles existe. Vamos abrir Isaías 45, 18, Atos 17, 24. Isso. Atos 17, 24. Isso. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Amém. Atos 17, 24. Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra. Não mora em templos feitos por seres humanos. Amém. Então, ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que existe. Ele fez todas as coisas com um propósito e provê a preservação de tudo que ele criou. Deus é imutável, onipotente, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Malaquias 3:6, Tiago 1:17. Depois João João 20, 20, 31. 31 e Jó 33, 4. Malaquias 3:6, Tiago 1:17, João 20, 31, Jó 33, 4. Amém. Malaquias 3:6. Malaquias. 33, 4. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não muda, pois isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. João 20, 31. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. João 20, 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham
Amém. Ele é espírito doador e mantenedor de toda a vida. Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aleluia. Amém? Então, Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade. Ele é a fonte de tudo. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é que dá o espírito doador e mantenedor de toda a vida. Amém? Vamos lá. Quem é Deus Filho? Né? Vamos entender quem é Deus Filho. Né? Sabemos que Deus Filho é Jesus. Mas, né, vamos entender a missão de Jesus. Jesus é aquele que veio a este mundo com a missão de salvar o homem da sua triste condição de pecado e separação da comunhão com Deus. Veio resgatar a humanidade de um estado onde ela não podia se salvar sozinha. Lucas 19:10. Vai falar sobre isso, né? Que Jesus veio para resgatar a humanidade. Depois Efésios 2:8 e 9. Alguém abriu Lucas? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Glória a Deus. Né? Então é isso que está dizendo aqui, né? Ele veio resgatar essa humanidade. Jesus ofereceu graça, um favor imerecido, um presente generoso de Deus, trazendo salvação, perdão e vida eterna para a humanidade. Efésios 2:8 e 9. Depois alguém abre João 1:14, João 14:6 e Marcos 1:11. 2, 8 e 9. 1:11. Qual? Pode. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não veio de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorifique. Amém. Jesus é Deus. Sua natureza é confirmada várias vezes nos evangelhos. João 1:14. Depois 14:6 E e Marcos Marcos 1:11. 1:11. João 1:14. João 14:6. Depois João 14:6 e Marcos Marcos 1:11. Alguém já achou? Isso. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e verdade. E nos vimos a relação da natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho do único do Pai. Glória a Deus. João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Marcos 1:11. Então veio dos céus. E uma voz disse: Você mesmo, meu filho amado, e te me agrada. Glória a Deus. Né? Então, nós vemos que a Bíblia confirma que Jesus é Filho de Deus. Ele veio para resgatar a humanidade de uma condição que nós não tínhamos como pagar sozinhos. Então, Jesus foi o nosso resgate. Amém? Vamos para o Espírito Santo agora. Quem é o Espírito Santo? As Escrituras Sagradas deixam claro que ele é Deus e não uma energia ou força da natureza. Ele se alegra ou se entristece. Alguém abre para mim Gálatas 5, 22, 23 e Efésios 4, 30. Então, o Espírito Santo é Deus, não é uma energia, uma força, uma aura, ou algo assim que o pessoal fala, né? O Espírito Santo é o Espírito do nosso próprio Deus. 5, 22, 23. Isso. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Aleluia. Então, está falando aí sobre os frutos do Espírito Santo. E se esses são os frutos do Espírito Santo, é porque isso vem do Espírito Santo. Ele tem isso nele, né? Então, nós recebemos, quando aceitamos a Cristo, esses frutos do Espírito, que se afloram em nós, no nosso dia a dia, né? Mas os sentimentos do Espírito Santo. Então, por isso que aqui a gente leu, né? Ele se alegra, ele se entristece, ele tem suas emoções, né? Então, tudo isso que nós temos vem do Espírito Santo e ele gera isso em nós. Amém? Amém. Ele se entristece. Efésios 4, 30.
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo aconselha, conversa, tem inteligência, vontade e emoções. Intercede de um modo muito especial pelos crentes, com gemidos inexprimíveis, que significa que são expressões que não podem ser ditas em palavras. É assim que o Espírito Santo intercede por nós. Ele habita, guia e santifica os cristãos. Amém? Então abram para mim Romanos 8, 26, 1 Coríntios 3, 16 e 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Romanos 8, 26, 1 Coríntios 3, 16 e 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Glória a Deus. Isso. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Aleluia. 1 Coríntios 3, 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aleluia. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando ao fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, o dom de curar. A outro, operações de milagres, e a outra, profecia. A outro, discernimento de Espírito, e a outra, variedade de línguas, e a outra, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém. Né? Então é isso, é o Espírito Santo mantendo a igreja, né? Dando funções para cada pessoa, trazendo dons para as pessoas, tudo isso em benefício do reino do Senhor, né? Em benefício do corpo de Cristo. Amém? Amém. Abram para mim 1 Coríntios 12, do 4 ao 6 e Efésios 4, do 4 ao 6. Amém? 1 Coríntios 12, do 4 ao 6 e Efésios 4, do 4 ao 6. Amém? 4 ao 6. Oi? 12, do 4 ao 6. Isso. Há diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Amém. Efésios 4, do 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, a conclusão. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme sua distinção pessoal. A Trindade é uma realidade. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, agem de maneira coordenada para o bem da humanidade, cada qual exercendo o seu respectivo papel. Amém? Então vamos lembrar. Deus Pai é aquele que cria, o Filho é o que salva e o Espírito Santo é o que preserva, né? O Pai, ele deu a ordem, o Filho as executou e o Espírito Santo vai mantendo isso até que Jesus venha. Amém? Entenderam? Todos entenderam? Amém? Então agora vamos tirar as dúvidas.
Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Que nós possamos esclarecer? Uma dúvida que a maioria do povo tem é Deus, o Filho e o Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é Deus. Quem é o Filho? Jesus. Aí, Espírito Santo. Jesus já existia antes dele reinar na Terra? Sim. 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 Eles não são três? É uma dúvida que eu tô falando aqui para tirar a dúvida, porque muitos falam que Jesus nasceu. Ele nasceu, mas ele já existia com o Pai. Aí o Pai enviou ele para ele nascer através de Maria, uma virgem, para ele poder exercer o seu reinado. Ele viveu 33 anos, mas o ministério dele foi somente 3 anos. E fez muito mais do que a gente com quase 40 anos aí. E a gente não faz nada perto do que Jesus fez, né? Então essa é uma dúvida frequente, né, que eu estava em mente para tirar, porque muitos têm essa dúvida. Ah, mas Jesus, ele existiu depois que ele nasceu de Maria. Não, ele já existiu. Amém? Sim. Porque é um só. São 3 em 1. São 3 em 1. Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. São 3. A gente fala, mas parece ser 3. Mas é um só. Mas ele é 3. É complicado se você for a fundo, é complicado. Mas Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Deus já existia, Jesus já existia, o Espírito Santo já existia. Aí Deus, o Pai, para que a terra fosse perdoada, livre dos pecados, ele enviou Jesus. Jesus, quando ele subiu, ele falou que ia enviar o Espírito Santo. Mas todos já existiam. É só a gente pensar da seguinte maneira, né? Nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, nós temos corpo, alma e espírito. O corpo, vamos dizer, né, seria o próprio Deus. A alma seria Jesus. E o Espírito Santo seria o nosso espírito. Então, é só a gente entender isso. Nós não somos 3 pessoas, nós somos uma coisa só. Mas nós temos esses 3 elementos em nós. Então, é Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma e espírito. Amém? Fica, acho que, mais fácil de entender, né? Do jeito que o Beto falou, parece que deu uma bola na cabeça. Como assim, né? Mas é só a gente entender dessa seguinte maneira, né? O Espírito Santo é o Espírito de Deus que opera, né? Foi o Espírito Santo que esteve com o Senhor na criação de tudo, né? O Espírito pairava sobre a face das águas, né? Depois ele foi atuando através dos profetas no tempo lá do Antigo Testamento. Aí, a partir de Jesus, o Espírito Santo estava em Jesus, né? E também passou a estar com alguns que Jesus delegava, né? Só que depois, né, quando o Espírito Santo vem, como o Senhor disse, né, eu vou subir ao Pai, mas eu vou deixar o Consolador. E no dia de Pentecoste, esse Consolador veio sobre todos. Então, ele já não estava sobre as pessoas, ele estava nas pessoas, dentro de nós, né? No Antigo Testamento era sobre, né? As pessoas eram capacitadas através do Espírito Santo, mas não eram todos. Eram os profetas, os juízes, né? Aqueles que Deus delegava. Depois não, depois de Jesus, o Espírito Santo está em nós somos morada do Espírito Santo. Então já não é algo que nós precisamos, digamos assim, ter que pedir para que Deus traga. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. Então ele está em nós. Amém? Mais alguma dúvida? Pode falar, gente. É o mesmo Espírito que dá dons diferentes para cada um. Mas é nós ou espíritos que escolhemos o nosso dom? Boa pergunta. Boa pergunta.
2 pontos. Primeiro, muitos dons nós não pedimos, nós recebemos, porque o Senhor, ele olha para nós e ele vê que nós vamos poder agir de certa maneira, né? Somos capacitados para tal. Então, alguns nós recebemos sem pedir, outros nós precisamos pedir. A palavra de Deus vai dizer, Paulo vai nos orientar a buscar os melhores dons. Então, se nós temos que buscar os melhores dons, é porque a gente tem que pedir, né? Mas alguns dons nós recebemos mesmo sem pedir, tá? Eu vou usar aqui um exemplo. O dom de falar em línguas. Nem todo mundo pede para falar em línguas, mas são selados com isso, né? Eu não pedi para falar em línguas, mas falo em línguas. Não é algo que eu busquei diante de Deus. Já outros dons eu busquei para ter. Então, alguns nós recebemos sem pedir, outros nós temos que buscar. E nem sempre o dom que você pede você vai receber. Exatamente. Não é simples assim, eu vou pedir, eu vou receber. Não é simples assim. Tem coisas que você busca, não recebe. Tem coisas que você não pediu, já tem no céu vários, né? Há muito tempo, né? E tem coisas que a gente tem e a gente não usa, a gente não percebe. Sim. Por quê? Porque a gente não está dando ouvidos a Deus, ao Espírito Santo. Porque a gente tem esse dom, mas não, vamos dizer, como assim, aperfeiçoa ele para poder usar ele. Tem gente que barra o dom ali e fica ali, enterra. Enterrou lá, deixou enterrado. Já tem gente que já tem um, já busca outro. Aí busca outro, né? Amém. E tem que buscar mesmo, tem que buscar. As dúvidas? Descobrir o seu propósito. Descobrir o seu propósito. Para descobrir o meu propósito? Só buscando. Buscando, orando. Sendo sensível ao Espírito Santo, né? Tendo tempo de... Não de qualidade, mas de ouvir Deus. Porque muitas das vezes a gente ora, a gente busca, mas a gente não para ouvir Deus. A gente fala, Deus, eu quero, mas a gente não tem um tempo ali só para ouvir Deus. Porque as vozes que nós temos no nosso externo e na nossa mente, muitas das vezes confundem aquilo que Deus quer falar conosco. E nós precisamos ter tempo de quietude na presença de Deus para a gente poder ouvir aquilo que Deus tem para nós. Porque senão a gente acaba tomando atalhos que não são a direção do Senhor para as nossas vidas. Então, o melhor caminho é orar, mas também parar para ouvir Deus. Eu tenho uma coisa comigo, assim, não sei, nunca pedi, não sei. Mas, assim, as palavras que eu ministro nos cultos, eu não fico, assim, pesquisando. Eu estou no meu trabalho, todas as vezes as pessoas falam, nossa, mas em casa você não ora, não... Você já ouviu falar do íntimo? Quando você está sozinho? Eu estou sozinho ali no meu trabalho. Estou sozinho ali, tem os cachorros lá, mas eu fico ali sozinho. E eu vou ouvindo. É impressionante, mas você ouve? Vem aquele negócio na cabeça, a gente vai falando sobre o teatro que eu fiz domingo passado, né? Domingo passado, eu estava lá trabalhando e o senhor veio colocando, faz assim, assim, é impressionante um negócio desse. É um dom, né? E, então tem vários tipos de dom, né? Aí vamos já levar para o mundo, o terreno. A limpar a igreja é um dom. Limpar o banheiro é um dom. Às vezes a gente, eu quero o dom de línguas, eu quero o dom de profecia, eu quero o dom de cura, mas o dom de limpar o banheiro ninguém pede. O dom de limpar a igreja ninguém pede, né? Então isso também é um dom, só para... Os melhores dons. Você falou que alguns têm dons, mas não percebem. Como podemos identificar os dons que já temos? E aí a gente tem que orar, buscar e aprender a ser sensível. Como assim ser sensível? Ser sensível ao Espírito Santo. Muitas das vezes a gente está no automático. Venho, abro a igreja, eu ligo o som, eu ponho pilha no microfone, eu pego o violão, afino o violão e espero a hora dele.
Isso é o automático. A gente não faz algo a mais. Esses fazer um algo a mais que você vai fazendo, você vai ver, nossa, cara, olha, eu sou bom nisso. Não é que isso é bom, Deus te preparou para isso. Mas você fala, nossa, não sabia disso, mas eu tenho. Né? Eu tenho um negócio comigo, que quando eu ia no Desafio Jovem ainda, muito antigamente lá, aí eu tenho uma dúvida, eu sempre pergunto para Deus, eu não falo em línguas ou eu tenho medo de falar em línguas? Porque às vezes quando eu estou sozinho no banheiro, vem, não falo em voz alta, mas vem. E aí eu falo, por que eu não falo na igreja? Então eu tenho essa dúvida, tenho essa pergunta. E muitas das vezes no passado a gente foi colocado um peso sobre a gente. Você tem que falar língua, senão você não é do Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo. Né? E não é realmente dessa forma. Como é ter o Espírito Santo? A partir do momento que você entregou sua vida para Cristo, você já tem o Espírito Santo. Você já é batizado com o Espírito Santo. Aí você desceu sobre as águas, morreu o velho homem e nasceu o novo homem. Então isso aí, você já tem o Espírito Santo. E muitos pastores, muitas pessoas falam, se você não fala em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. É mentira. É mentira. Aí o povo fica forçando você a falar. E muitas das pessoas não falam em línguas. Elas decoram as línguas e falam. E não tem nada a ver com o Espírito Santo. Né? Então a gente precisa ficar atento a essas coisas, porque vem uma pessoa ali, e põe a mão na sua cabeça e fala, está usado por Deus, Espírito Santo. E não é. A gente tem que vigiar. E muitas das vezes é a língua de Satanás também, porque Satanás também fala em línguas. Então, às vezes, na igreja ela tem um reteté lá no meio, lá, um bagunçado, você tem que olhar o que é aquilo ali, para perceber se realmente é Espírito Santo. Você vê igrejas, não estou julgando igrejas, mas você vê igrejas dançando como se fosse um candomblé. Aquele mover ali, você vê que não tem nada a ver aquilo ali, né? Mas, enfim, né? Não vamos entrar nessa questão também, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? E a pessoa veio e falava no meu ouvido que eu tinha que dançar. Eu tinha que dançar. E eu não dancei, eu saí do lugar. Eu saí da postura, entendeu? E botei meu joelho no chão. Não dancei. Deixa eu falar a respeito daquilo que o Fá falou, né? Como saber se nós temos o dom? Foi isso, né, que você perguntou? Bom, primeiro ponto. A gente tem que ler a palavra para a gente entender quais são os dons. E aí a gente vai se analisar. O que aquele dom ele vai refletir em nós, ele vai trazer em nós? Nós temos isso? E buscar no Espírito Santo discernimento para você entender se você tem ou não esse dom. Né? Então, o primeiro ponto é você ler a palavra. Né? Lá na palavra vai estar descrito os dons. E você vai refletir sobre você. Né? Eu tenho isso? Isso flui dentro de mim? Né? E depois orar ao Senhor para que Deus traga o discernimento. Né? Para você ter esse entendimento de Deus, que você tem ou não esse dom. Né? Que você recebeu ou não esse dom do Senhor. Bem? Respondi? Amém. Tem um livro que fala sobre a Trindade, né? Jesus já existia antes. E eu falou, eu já lembrei. Esse livro ele fala, ele estava lá no céu, junto com os anjos do trono de glória. Nossa, bom sim. Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. É Tom Caixa, né? Tom Caixa. E aí eu estava pensando, né? Ali ele fala sobre obediência. Esse hino ele é forte, eu amo esse hino. Então, se existir uma dúvida, esclarece ali, né? Então, realmente, Deus, Jesus e o Espírito Santo já estavam ali se comunicando para que houvesse a salvação sobre a terra. Né? Então, eu fiquei pensando, falei, nossa, tudo a ver, né? Sim. E é bem forte, né? Bem forte. Se nós formos entender que a palavra de Deus fala que o Senhor já tinha preparado o nosso resgate antes da fundação do mundo,
Então, nós vamos entender que Jesus já existia antes da fundação do mundo, né? Tudo já estava arquitetado, já estava planejado, preparado por Deus, né? Porque o Senhor, ele é onipotente, ele sabe todas as coisas, ele é todo poderoso. Então, muitas pessoas têm a dúvida, mas então por que o mal entrou? Né? Porque o Senhor, ele deu livre-arbítrio, não só para nós, seres humanos, mas também para os anjos, para os seres, né? Ninguém é obrigado a adorar a Deus. Nós escolhemos isso, né? Então, Satanás escolheu que o mal fluísse dentro dele, crescesse dentro dele, né? O Senhor, ele não podia impedir isso, porque senão nós teríamos que ser também obrigados a adorar a Deus. Né? Então, o nosso Pai, ele já sabia de tudo e ele já tinha arquitetado tudo para que nós pudéssemos ser resgatados por ele no futuro, né? Digamos assim. O Espírito Santo, ele estava ou ele veio? Como assim? O Espírito Santo, ele estava com Jesus? Não, ele estava com Jesus. Já estava, né? Jesus era cheio do Espírito Santo. Não sei se eu entendi errado a pergunta dela, mas eu entendi que ela quis perguntar. Antes da vinda de Jesus, o Espírito Santo já estava na Terra, ou o Espírito Santo veio para a Terra após a vinda de Jesus? Foi o que eu disse lá atrás. Antes de Jesus, o Espírito Santo, ele vinha sobre algumas pessoas que Deus... Não, eu tenho água aqui. Obrigada. Que Deus trazia, por exemplo, o Senhor levantava um profeta. Aquele profeta era cheio do Espírito Santo, entendeu? Então, não eram todas as pessoas. Então, eram aqueles que Deus autorizava, digamos assim, a ser cheios do Espírito Santo. Né? A primeira manifestação que nós vemos é em Bezalel. Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo para poder fazer as coisas no tabernáculo, a Arca da Aliança, né, e as demais coisas que compunham o tabernáculo. Então, nós vamos entender, o Espírito Santo não estava sobre a terra, ele estava com o Senhor, mas as pessoas eram cheias do Espírito Santo, aqueles que Deus delegava. Depois que Jesus vai aos céus, ele ascende aos céus e fala que vai enviar o Consolador. Por quê? Porque nós não poderíamos estar sozinhos, porque sozinhos nós pecamos, erramos, né, e vamos dar vazão ao que o mal quer. Então, ele deixou o Espírito Santo. Então, a partir de Pentecostes, que o Espírito Santo vem sobre a terra, vem sobre todos daí, né? Não sobre só alguns que Deus delegava, mas sobre todos. Amém? Agora entenderam bem? Mais alguma pergunta? Todo mundo entendido aqui das coisas de Deus. Glória a Deus. Alguma pergunta, André? Nada? La pergunta? Eu quero, então, perguntar, quero que alguém me responda. Por que nós oramos, por que nas nossas orações nós oramos a Deus, mas em nome de Jesus? Porque ninguém vai ao Pai Também, também. Também porque eles são um só. Sim, né? Como nós falamos, né? Ele é o Deus criador. Mas Jesus, ele fala que se não for através dele, né, a gente não vai chegar ao Pai. E também ele fala que nós devemos pedir em nome dele. Opa! Eita! Nós devemos pedir em nome dele para que nós sejamos atendidos pelo Senhor. Então é por isso que nós oramos a Deus, mas em nome de Jesus, né? Para que a nossa oração seja atendida pelo Pai, mas em nome de Jesus, porque ele que é a ponte que nos leva ao Pai, né? Então, é por isso que nós fazemos as nossas orações dessa maneira. Mais alguma dúvida? Ninguém tem mais dúvidas? Amém?
Você vai cantar? Bom, já que ninguém tem mais dúvidas, estão todas esclarecidas, nós vamos então cantar aqui mais um louvor para nós participarmos do nosso café, alimentamos o nosso espírito e vamos alimentar a nossa carne. Não entendi o que ele disse, mas enfim, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Por que eu coloquei a mesa no meio? Ah, mas não tem nada a ver. Por que eu coloquei a mesa no meio? Nós vamos cantar A Tua Mesa Cura. Ah, e o que tem a ver? É a comunhão. A comunhão, ela cura. Às vezes a gente tem algo e nessa comunhão a gente vai quebrando essas coisas, essas barreiras, né? Lógico que era para ter até mais pessoas aqui, mas foi quem Deus permitiu estar aqui hoje. Você não veio aqui também por acaso. Você não está aqui porque, eu vou porque não é. Porque Deus te trouxe aqui. Muitas das vezes Ele quer curar algo em você. Ele quer curar algo em mim. E só que para isso, Ele tem que dar liberdade. Para que Ele venha ali adentro em nós e cure, né? Então hoje, nada mais esse café com Deus, é um momento de reflexão, um momento de comunhão, né? Para podermos estar, né? Ah, mas vai comer? É a mesa. Como que Jesus fazia quando ele assentava com o povo? Ele comia. Eles sentavam ali, tomavam um suco de uva, ou vinho, que seja, como quem queira, né? Mas não era um vinho com álcool, tá? Para deixar claro, né? Não vai sair bebendo vinho aí. E partiu o pão. Ele partiu o pão. E o interessante de lá, quando eles partiam o pão, não era cada um pegava o seu, assim, eu vou... Ele pegava o pão aqui, ele tirava um pedaço dele, passava o pão e assim era sucessivamente, ia passando o pão de mão em mão. Né? Que hoje o perdão ele possa passar de mão em mão. Amém? E se a gente tem alguma coisa com alguém, a gente possa esquecer isso. Né? Eu preguei domingo sobre o fardo do passado. É um dos fardos tão ruins que a gente carrega, que é coisa do passado. A gente tem que esquecer. E também o fardo dos outros. Né? A gente carrega fardo que não é nosso. Né? Quem assistiu o culto viu. Então que possamos carregar o nosso fardo. O nosso fardo. O meu fardo está aqui do meu lado. Eu falei, mas não é um fardo pesado. É um fardo agradável. É um fardo de cuidar, de pessoas cuidadas, de ovelhas. Não é um fardo pesado. Porque a partir do momento que ele está pesado, não é para você fazer. Mas nossa, está difícil. Então, né? Então a tua mesa cura. A mesa do Senhor. Amém? Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor.
tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Oh, a tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome da família. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Essa canção, o Senhor traz água ao meu coração aqui para compartilhar. Essa canção, ela diz: os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Por que isso
o Senhor trouxe agora. Porque muitas das vezes, a gente acha que a gente fazendo tantas coisas na igreja, a gente está comprando Deus. A gente está comprando a presença. A gente está comprando o santo. E não é assim. É quando a gente aprende a descansar, quando a gente aprende que a presença de Deus não é um fardo, mas é uma satisfação, é um prazer. Quando nós servimos ao Senhor com alegria. Não porque a gente quer agradar a Deus com tudo que nós fazemos, mas agradar a Deus com a nossa vida. Agradar a Deus com tudo aquilo que nós somos e não com aquilo que nós fazemos. Não agradar a Deus com as obras das nossas mãos, mas agradar a Deus com as nossas emoções, nossos sentimentos, com a nossa devoção ao Senhor, tendo Ele como prioridade na nossa vida. Então que nós possamos aprender que, muitas das vezes, nós não vamos ser suficientes. Às vezes a gente quer ser suficiente para o irmão, para uma pessoa da família, a gente quer ser suficiente para o outro, mas a gente tem que ser suficiente para nós mesmos, para que a gente possa buscar a Deus com excelência, para que a gente possa servir a Deus com excelência, mas sem peso, com alegria, né? Como o Beto disse sobre o fardo, que não seja pesado, mas que seja leve, que a gente possa ter satisfação na presença. E ao sentar à mesa com o Senhor, a gente não sente a mesa sentindo culpa, que a gente não sente a mesa se sentindo rejeitado, sentindo que não é um lugar para nós. A mesa é um lugar de comunhão, mas primeiramente a comunhão com Deus, a comunhão com Jesus e depois a comunhão com os nossos irmãos. O partir do pão é nós termos comunhão um com os outros, mas principalmente com o nosso Jesus. Então que nós possamos hoje participar dessa comunhão, recebendo essa cura de tudo aquilo que nós carregamos até aqui, dos fardos pesados, das malas que nós trazemos, das bagagens que nós trazemos, que nós possamos receber cura disso. E entender que nós não precisamos nos esforçar para comprar Deus, mas que nós possamos servir ao Senhor com leveza, com alegria e com prazer. Que a mesa do Senhor nessa manhã venha nos curar de tudo aquilo que nós trouxemos até aqui e que é pesado para nós carregarmos. Assim como a lei era pesada para o povo carregar, para o povo levar, para o povo cumprir. E Jesus veio e cumpriu, trazendo algo leve para a gente carregar. Né? O Senhor dos mandamentos e das leis, daquilo que Deus trouxe, Ele deixou apenas 2 para que nós pudéssemos cumprir. Então o Senhor Jesus deixou algo leve para a gente carregar. Então que a gente seja curado dos fardos, do peso, e que a gente possa sair hoje daqui com comunhão, mas com leveza na presença de Deus. Amém? A mesa do Senhor, ela traz cura. Canta mais uma vez a mesa aqui. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrega o nome da família, carrega o nome da família. Aleluia, Jesus, nós carregamos o nome da família de Cristo. Nós fazemos parte desta família, Senhor. A família que o Senhor comprou para nós com sangue precioso. Um precioso sangue, Pai, que foi caro, Jesus, para o Senhor, não para nós. Mas que nós recebemos, Pai, de gratidão. Recebemos com gratidão. Porque o Senhor pagou esse preço para que nós fizéssemos parte desta família. E hoje nós estamos aqui como família na Tua presença, Jesus. Compartilhando, Jesus querido, da Tua palavra, do alimento que o Senhor deixou para nós. E também vamos compartilhar do alimento que tem a nossa mesa agora. Que o Senhor venha abençoar este alimento. Que o Senhor venha abençoar este momento de comunhão. Que o Senhor faça-se presente nesta mesa e que nós possamos receber cura, mas também amor e perdão do Senhor. Que o Senhor faça-se presente nesta mesa, Jesus. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito ao Senhor para sempre, Jesus. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Vamos aqui, Senhor. Nossa
graças a Deus. Amém? Glória a Deus, encerra. Encerra. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Antes de encerrar, eu só queria fazer mais algo. Eu queria que todos tomassem o seu assento. E nós já vamos encerrar. Mas vamos fazer sucessivamente. Eu vou sair do meu lugar. Vou dar um abraço em cada um. Aí, após eu passar, todo mundo vai. Até todos, um dá um abraço com o outro. Entenderam? Amém? Amém. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. 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 A tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim.
A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Que essa comunhão não fique somente aqui. Quando estiver na sua casa, você também pode dar um abraço no seu filho, na sua esposa, né? Não precisa ser somente na igreja. Quando você encontrar, você dá um abraço. Manda uma mensagem no celular, ô, abraço aí, ó. Amém? É a comunhão que nós precisamos ter. Aleluia. Eu acho que Jesus, naquela época não tinha celular, mas se tivesse celular, acho que ele mandava mensagem para todo mundo. Né? Mas ele mandou uma mensagem. Está na palavra. Né? É a mensagem que a gente precisa todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Então vamos orar para encerrar e abençoar os alimentos e participar. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu entro na Tua presença neste momento, Pai. Te glorificando e te exaltando, Pai querido, por mais este café, Senhor. Este primeiro café com Deus, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez neste lugar, Pai querido. Eu creio que pelo perdão também, Senhor Jesus, que foi liberado no mundo espiritual, Pai. Muito obrigado, Jesus, por essa comunhão, pelo entendimento, pelo discernimento que o Senhor deu para nós, Pai querido. Por tirar as nossas dúvidas, Pai querido, porque não sabemos tudo, Pai. Mas o Senhor nos ensina, Pai, através da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Jesus. Também, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esta mesa, Pai querido. Que o Senhor se faça presente também neste lugar conosco, Pai querido, participando da mesa conosco, Pai. Que cada um saia abençoado em nome de Jesus. Tira tudo que não provém de Ti, Pai querido, dos alimentos, Pai querido, e abençoe em nome de Jesus. E também eu já oro, Senhor Jesus, para que o Senhor leve nós de volta aos nossos lares em segurança. Acampe os Teus anjos nos nossos carros, Pai querido, livrando todo acidente, todo incidente, de todas as ciladas do inimigo, Pai. Nos protege, nos guarda e nos livra de todo o mal. Muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus.